Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar nosso encontro incrível de hoje. Deixa eu colocar aqui o título. 3 etapas fundamentais para fazer uma mesa decorada. Bom dia, bom dia. Deixa eu só colocar o título aqui para falar com vocês direito. Decorada. Pronto, coloquei, vou fixar. Fixando o comentário para esse nosso encontro maravilhoso. Bom dia, Josi. Bom dia, Lígia. Vamos fazer hoje aqui... Gente, não vai ser uma live. Vai ser simplesmente uma aula, tá? Porque a gente fala muito de mesa decorada, de table decor, e a gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, por isso que eu trouxe essa aula agora de manhã, para dar uma energia, para dar um gás, porque a gente tem... Oi, Verônica, bom dia, que bom você estar aqui. Gil também, sejam todas muito bem-vindas para esse nosso encontro, que tem esse tema, 3 etapas fundamentais para você fazer uma mesa decorada, que realmente vai encantar as pessoas. Então, a gente às vezes olha uma mesa muito bonita, se encanta, mas depois se faz, tem alguma coisa que não está me agradando nessa mesa. A mesa tá linda, a mesa tá perfeita, a mesa tá maravilhosa. Será que ela tá? Ou ela só chamou a atenção por algum motivo? A gente tem que entender, meninas, quando a gente fala no table decor, a gente fala numa mesa decorada, eu tô trabalhando uma mesa que ela é informal. É uma mesa mais simples, ela não segue os padrões obrigatórios de formalidade, de serviço, de talheres, ela entra no serviço informal. Então, se ela entra no serviço informal, deixa eu mostrar para vocês quais são os serviços que a gente vai conseguir fazer uma table decor, que a gente vai conseguir fazer uma mesa decorada. Então, a gente tem o serviço a brasileira, ou serviço familiar, que é aquele que a gente senta no nosso dia a dia, coloca as travessas na mesa. Ali você também consegue fazer uma decoração de mesa. Lógico, conhecendo e respeitando essas etapas fundamentais que eu vou trazer para vocês, tá? Essa é uma live, uma aula que vocês precisam de papel e canetinha, porque eu vou jogar aqui muito conteúdo legal para vocês, só digo isso, tá? Voltando, serviço familiar ou serviço à brasileira. O serviço franco-americano é um dos que a gente mais utiliza, que foi, por exemplo, a mesa de Páscoa que eu postei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui para já trazer. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Para vocês verem. Então, por exemplo, esse serviço familiar aqui. Familiar não, franco-americano. É o serviço que eu tenho mesa posta, coloco um arranjo central, ou que pode ser grande ou pequeno, não importa. Mas as travessas eu vou colocar numa mesa lateral. Eu vou colocar num aparador, numa mesa de buffet, numa mesa que você escolheu. Então, as travessas, elas não vêm para a mesa. Que foi essa proposta dessa minha mesa de Páscoa que eu postei essa semana. Para um serviço franco-americano. Vou mostrar muitas composições aqui para vocês, tá? Então, aguenta aí um pouquinho. Quando a gente fala no serviço americano, serviço que a gente não utiliza a mesa posta, eu vou colocar uma mesa para todas as comidas aqui. As pessoas vão vir, vão se servir e vão sair para comer em outro lugar. Esse é o serviço americano. O serviço americano, além da gente ter as travessas, as comidas que estão compondo a decoração, a gente também tem um arranjo, a gente também tem elementos que vão decorar essa mesa. Então, a gente também precisa seguir aqui essas etapas fundamentais para você decorar uma mesa. Primeiro ponto que eu acho assim, que eu inicio todas as vezes para as minhas alunas, eu inicio falando de table decor. No curso de estilos e criatividade eu falo muito sobre decoração, é que parem com isso, ó, é o X negativo, proibido. Parem de pensar ou justificar que no table decor tudo pode. Não, porque no table decor você faz do jeito que você quiser. Gente, isso não existe. Parem com isso, tá? Table decor tem regras, sim. Etapas fundamentais para você fazer uma mesa decorada. É o tema da nossa aula de hoje. Então, no primeiro momento o table decor, eu tenho que seguir as regras de posicionamento. O que é que a gente fala? Se você vai montar um lugar,
Você vai colocar o talher do lado direito, a faca do lado, o garfo do lado direito, esquerdo, a faca do lado direito, sim. O guardanapo ele vai estar em cima do prato ou do lado esquerdo. Agora, o que é que a gente pode brincar no table decor? Você fazer uma dobradura um pouco mais elaborada, um pouco, porque dobradura com muitos elementos, com muitas dobras, o guardanapo ele fica muito amassado depois de aberto. Então isso é extremamente deselegante eu estar usando um guardanapo que está muito amassado. Então a gente, enquanto anfitriã, tem que ter esse cuidado, tá? De fazer uma dobradura mais simples. No table decor, a gente dá um nozinho. A gente faz o que no table decor? Coloca o guardanapo entre o prato raso e o prato de sobremesa. Essa é a liberdade que a gente tem. Mas os itens vão ficar posicionados do lado correto. Porque é uma linguagem universal. O posicionamento dos itens à mesa não tem nada a ver com decoração. A linguagem à mesa do meu lugar, ela é universal. Por isso que a etiqueta, ela aproxima. Eu preciso colocar os itens e qualquer pessoa que sente na mesa, ela saiba se comportar. Ela não precisa estar procurando ou achando estranho porque está em lugar errado. É uma linguagem universal. Bom dia, um monte de gente entrando aqui, que delícia! Muito bom, um monte de gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. E a gente vai seguir aqui então. Eu quero interagir com vocês, quero que vocês coloquem aqui no comentário o que vocês acham do que eu tô falando. Bom, Dani, gostei. Quero que vocês coloquem aqui na caixinha que também aparece aí para vocês, tá? Essa caixinha de pergunta aqui com interrogação. Alguma pergunta que você não queira expor aqui, que aí a gente vai responder esse momento, tá? Essa é a hora pra gente tirar algumas dúvidas, porque é um conteúdo bem mais complexo, tá bom? Então, vamos voltar. Então, nesse momento, eu tenho que ter esse bom senso. No table decor, ao invés de usar um prato fundo, eu posso usar o bowl. É table decor. Ele entra ali um elemento, às vezes, maior, mais alto. Eu vou trabalhar com volume e com textura. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Essa é a liberdade quando a gente diz que fez um table decor. Esqueçam que tudo pode. Tudo pode não, nada pode. A gente tem que seguir as regras de posicionamento. E o table decor nada mais é do que uma mesa decorada. Então, eu vou trabalhar especificamente na decoração da mesa, não nos elementos. E para isso, a gente vai entrar, então, nas etapas fundamentais que a gente precisa ter esse cuidado, que a gente precisa ter essa atenção quando a gente fala de mesa decorada. Então, eu trouxe alguns exemplos, tá? Que eu pesquisei aqui em redes sociais, tá? Então, eu fiz questão de pesquisar em redes sociais de fora, né? Perfis de fora, para não pegar mesa de ninguém daqui que de repente seja mesa conhecida. Então, eu peguei pra gente analisar e eu mostrar na prática que fica mais fácil pra gente entender. Porque o que é que acontece no dia a dia? A gente tá chegando aqui, o que é que a gente faz muito de table decor? Principalmente, independente do estilo, a gente vai usar a parte de um tema. Então, a gente tá aqui com a Páscoa chegando na próxima semana. É onde a gente trabalha muito a mesa decorada de acordo com o tema. Então, o tema que tá chegando agora é Páscoa. Então, nesse momento que eu trabalho a Páscoa, a gente já começa a falar. Você vai trabalhar que cor na Páscoa? Você vai trabalhar candy color? Você vai trabalhar preto e branco? Bom dia, amor. Você vai trabalhar candy color? Você vai trabalhar preto e branco? Você vai fazer uma mesa em que estilo? Porque sendo o tema Páscoa, você tem mais de 20 estilos que você pode trabalhar ou não. Porque você não é obrigada a ter um estilo em todas as mesas que você faz. Esse já é um primeiro tabu que a gente tem que quebrar na hora de decorar uma mesa posta. Tá? Então, a gente começa a pensar exatamente, principalmente a harmonia. A primeira etapa fundamental é o quesito harmonia. Por isso que quando a gente vê os desfiles das escolas de samba, um dos requisitos ali é a harmonia. É aquilo que a gente olha e o nosso olhar, ele passeia, ele navega,
ele flui naturalmente. Meu olho, ele não bate num elemento. Não é, por mais que eu diga, eu quero começar, por exemplo, eu vou dizer, eu quero começar minha mesa decorada de Páscoa com esse arranjo. Vai ser esse arranjo que eu quero fazer. Comecei dele, é o elemento do start. É o elemento que eu quero começar a decorar. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser o principal, que eu bato o olho na mesa e diga, que arranjo lindo. Não, ele vai estar compondo. Você olha e faz, Ju, você começa a montar uma mesa por onde? Cada mesa eu tenho uma inspiração diferente. Às vezes eu digo, eu quero usar esse copo. Às vezes, não, eu quero usar esse castiçal aqui na minha mesa. É o meu ponto de partida que a gente diz. E aí eu vou ter harmonia. O que não dá é eu pegar tudo que tem coelho na minha casa. A roupa de mesa de coelho, o prato que tem coelho, o guardanapo de coelho, o PG de coelho. Todos os coelhos para fazer o centro de mesa. Gente, fica uma poluição visual. Não tem harmonia. Então, a harmonia é o primeiro ponto que a gente tem que respeitar na hora de pensarmos numa mesa decorada. Então, quando eu vou voltar aqui a mostrar essa mesa. Meu elemento de partida para essa mesa de Páscoa foi a toalha de mesa, tá? Eu comecei com a toalha de mesa. Então, eu não vou pegar tudo que tinha, já tem coelho na toalha de mesa. Então, eu peguei um guardanapo de xadrez na paleta de cor. Peguei um suplá. Gente, o suplá não é um item obrigatório na mesa posta. Tem suplá, não é porque tem que vai usar. Você tem que ver se harmoniza. Como eu queria valorizar a toalha de mesa, então eu coloquei um suplá. Esse suplá aqui ele é de acrílico. Então, ele é de acrílico com a borda dourada para mostrar, bom dia, Alisson, para mostrar mais elementos da mesa, para eu trazer leveza, para não ficar pesado. Eu fiz o teste nessa mesa com o prato branco e com o prato cinza. Por que o cinza? Primeiro, porque eu tenho. Segundo, porque o cinza ele é neutro também. Então, eu não ia entrar aqui com muita estampa no prato raso, porque a toalha de mesa é estampada. E eu usei o prato de sobremesa no tema. Coelhinho, com verde, com amarelo, com marrom, que é a paleta de cor da toalha. Então, a harmonia, o olhar, ele flui da toalha pro guardanapo, pro pratinho. O prato raso e o suplá, eles passam despercebidos. Eu não usei o prato branco, porque quando eu coloquei no suplá, que é transparente, ficou branco no branco. Então, ele não realçou. Ele ficou aquela coisa sem graça. Vocês estão entendendo? Ficou sem graça. Olha, vocês dizem alguma coisa aqui, porque senão parece que eu tô sozinha, tá, gente? Ele ficou sem graça. Então, quando a gente diz que o primeiro ponto é a harmonia, é porque o olhar da gente ele precisa deslizar. O olhar da gente precisa passear na mesa. Oba, coraçõezinhos, não tô só. O olhar da gente, ele passeia na mesa. Então, a gente tem que respeitar para não acontecer, meninas, isso aqui dessa mesa. Deixa eu mostrar uma mesa para vocês, que a gente tem muitos elementos. Muitos elementos. Tá? Então, olhem bem. Prestem atenção, eu não vou analisar a mesa bonita, a mesa feia, em nenhuma hipótese, porque o meu olhar é diferente do olhar de quem fez. Eu não sei a intencionalidade de quem está montando essa mesa, tá bom? Mas eu não vou olhar posicionamento de itens, não vou olhar o que está certo ou o que está errado. Eu vou analisar aqui fundamentos do table decor para vocês. Quando eu digo em harmonia, leveza, aquilo que eu digo não é porque você vai pegar tudo que você vai ter de coelho e jogar na mesa. Então, olhem bem, eu tenho aqui uma roupa de mesa estampada. Trilho e jogo americano, que já são estampados. Eu usei um outro jogo americano, uma sobreposição de botões marrons. Isso a gente diz o quê, meninas? Que é textura. A textura da roupa, a estampa da roupa, com outro material em cima que tem volume, textura, sobreposições de texturas. Isso o olhar da gente já bloqueia.
Aí colocou ainda um suplá cinza. Ele é neutro, tudo bem. Mas usou o prato raso e o prato de sobremesa estampados. Isso eu tô analisando só local. Imagina a mesa sendo de 6, 8 lugares. E no centro de mesa, a pessoa também colocou a roupa de mesa estampada, vários coelhinhos de cerâmica, de madeira e um arranjo central enorme, que tem muita textura. Ela usou aqui folhagens como se fosse simulando os vegetais, como se fosse um alface, né? Então, como se, né? Isso é o que eu consigo ver na foto, tá? Então, isso é mais textura e colocou flores em cima desse arranjo. Então, gente, o olhar da gente não consegue focar. O olhar da gente fica assim, meu Deus, que arranjo grande. Que roupa de mesa tão estampada. Que quanta informação. Então, nesse momento, é uma mesa que a gente não tem harmonia. Não é porque tem apenas a paleta de cor que ela vai respeitar e vai ficar bonita. Aí, por isso que a gente tem que ter as 3 etapas, que são as primeiras etapas, tá? Fundamentais para uma mesa decorada. A gente ter harmonia. Vou mostrar outro exemplo de outra mesa que também ficou com essa sensação de peso, tá? Deixa eu me pegar aqui, se eu ver se eu salvei outra de peso. Harmonia. Não, eu vou mostrar só essa. Essa aqui tá meio pesada. Aqui. Não, essa eu vou mostrar depois. É porque tem muita mesa pra mostrar pra vocês. Então, ó, primeiro ponto, harmonia. Segundo ponto, meninas, a gente tem que ter muito cuidado com a simetria. Tá? O segundo ponto fundamental para uma mesa decorada é simetria. Você que está chegando agora, o primeiro ponto foi harmonia. Eu expliquei sobre harmonia, depois você vai assistir a parte anterior. O segundo ponto é simetria. O que é que eu digo de simetria? A gente tem que ter cuidado, principalmente, com o tamanho da nossa mesa. Eu vou até tirar a foto para vocês não ficarem olhando para a foto e não entender o que eu estou falando. Tamanho da mesa da gente. Não é porque eu montei essa mesa, de repente a mesa de Páscoa que eu montei aqui, na minha mesa que eu já disse para vocês, ela tem 2x1, o tamanho dela é uma mesa de 8 cadeiras, que de repente vai ficar bom na mesa de Geisa, ou vai ficar bonita na mesa de Tânia. Por quê? Cada mesa tem um tamanho. Cada mesa tem um tampo diferente. Mesmo esse tampo sendo de madeira clara ou escura, ser de vidro transparente, ela já tá aqui adesivada no branco, no bege, no cinza, vai interferir no resultado final. Aí por isso que você olha uma mesa e fala, poxa, essa mesa de Ju ficou linda, eu tenho esse prato, eu tenho essa roupa de mesa e fiz aqui em casa e não ficou legal. Porque você não está entendendo a simetria que a gente tem que ter na hora de contar uma mesa. Quando você vai receber aqui em casa 8 pessoas. Quando eu digo de simetria, gente, de conhecer minha mesa, e eu dizer, eu quero usar um jogo americano, eu tenho que analisar o tamanho do jogo americano para ter harmonia nos 8 lugares. Porque se ficar um do lado do outro, colado um no outro, é melhor você chegar e usar uma toalha de mesa. Vai estar o efeito muito mais correto. Por isso que você tem que ter e saber conhecer as roupas de mesa que você tem. Porque não existe um tamanho padrão para o jogo americano. O jogo americano existem vários tamanhos. E cabe a você, enquanto a dona da mesa, saber usá-los. Então, nesse momento, é a simetria. Por isso que tem hora que a gente usa, a mesa tá muito cheia, é melhor usar o jogo americano redondo, ocupa menos espaço. Ou um jogo americano retangular, um pouco menor. Mas para isso eu quero usar o suplá. O suplá, gente, ele tem que caber dentro do jogo americano. Simetria. Tudo na mesa tem uma função. Tudo na mesa. E a gente vê muito jogo americano com os suplás maiores do que o jogo. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui que mostra o suplá maior que o jogo. Por incrível que pareça,
Não, que eu peguei pouca coisa com jogo americano. Deixa eu mostrar essa mesa aqui, depois eu volto para outra observação. Aqui no canto, deixa eu tirar o comentário, desativar comentários. Aqui no canto, vocês estão vendo jogo americano maior, retangular, e o suplá dourado, eu vou falar depois desse item, ele com textura, com volume, dentro do quadrado do jogo americano. Ele tá aqui, ó, dentro, ele não tá saindo. Ele não é maior do que o jogo americano. Isso, gente, é harmonia e simetria. Tem que estar juntos. Não é eu quero usar. Quer usar o teu suplá? Ou usa ele solto, que não precisa ter roupa de mesa. Ou use ele com toalha de mesa. Se o jogo americano que você tem não comporta o teu suplá. Então, isso é harmonia. Vejam que nessa mesa aqui, eu tenho espaço. Deixa eu voltar que eu preciso falar com vocês. Eu tenho espaço entre os jogos. Entre um jogo e outro, tem um espaço. Se são 4 dedos, se é um palmo, tudo vai depender do tamanho da sua mesa. Mas eu preciso ter um espaço do jogo americano de uma pessoa para outra pessoa. Se é para estar colado um no outro, como a gente vê muito, eu não tenho simetria. Então, é melhor você usar a toalha de mesa. A sua mesa é pequena para usar para tantas pessoas, jogo americano. Esse jogo americano. Então, por isso que eu falo, a gente precisa conhecer nossa mesa para comprar a roupa de mesa ideal. Então, às vezes, eu compro roupa de mesa, quando eu compro um jogo americano que ele é maior, uma medida um pouco maior do padrão. Na hora, meninas, eu olho e digo, eu não quero 8, eu só quero 6. Porque na minha mesa de 8 lugares não vai dar. Ele vai ficar apertado, vai ficar um em cima do outro. Eu não vou valorizar aquela peça. Deu para entender? A gente quer valorizar aquela peça. Porque nessa foto aqui, teve harmonia. Veja, eu só usei uma cor, o verde. E esse verde, eu usei degradê. Verde mais claro, verde mais escuro, é o que a gente chama de mesa monocromática. Uma cor apenas. A roupa de mesa, ela é lisa. Ela trabalhou os pratos raso, liso. Então, na hora que o prato raso, ele é liso, a roupa de mesa, ela é lisa. Então, a gente joga aqui um suplá com um formato mais irregular na borda. Aí eu jogo uma textura. Por quê? Porque o suplá, ele tem a função de decorar se eu estou usando roupa de mesa. Então, se eu tenho uma roupa de mesa super estampada e coloco um suplá super trabalhado, ou eu uso a roupa de mesa ou eu uso o suplá. Vocês estão vendo que eles vão brigar pela atenção do convidado? O que você quer valorizar nesse lugar? Ju, eu quero dar destaque ao suplá, porque ele é muito lindo. Então, você tem que vir com harmonia. Colocar uma roupa de mesa bem suave, bonita, elegante. Vocês estão vendo que é uma roupa de mesa no linho. Então, ela é bem suave, bem elegante, né? Mas ela é lisa, porque eu quero valorizar o suplá. É nessa hora, quando a gente joga a roupa de mesa estampada, o suplá bonito com o prato estampado, que dá aquela poluição visual que a gente viu naquela mesa anterior. Ele cansa o nosso olhar, né? Porque é muita informação. Tem outra mesa aqui também que para falar para vocês a respeito de simetria, que é o segundo ponto. Quando a gente fala, olha aqui, ó. Aqui. Eu tenho que ter cuidado, olha aqui, o jogo americano maior, no tamanho legal. Veja o que eu falo, tá? Um jogo colado no outro. Parece um trilho de mesa sendo usados nas laterais. Vocês concordam comigo? Então, nesse momento, tua mesa ela tá um retângulo de roupa de mesa, toda fechada. Olha a diferença. A mesa tá linda. Uma mesa também monocromática, usando um tema, né? Um tema de folhas, e que a pessoa usou elementos muito bonitos. Os pratos, os talheres, a taça, guardanapo, usou bonito. Olha o table decor com o guardanapo um pouquinho na lateral, mas alinhado com o garfo na posição certa. Mas qual é a questão aqui? Simetria.
uma roupa de mesa colada na outra, um jogo americano colado no outro. Parece, aqui vocês estão vendo aqui em cima, nesse lugar aqui, que é o da que a gente chama a cabeceira da cama, a ponta ou da mesa, né? Ela tá aqui na extremidade da mesa, colado. Observe as roupas de mesas coladas uma na outra. Então, essa mesa, simulando que esse retângulo aqui que eu tô seja a mesa, ela tá, ó, toda fechada de roupa de mesa. Só o meinho aparecendo o tampo da mesa. Isso aí não é simetria. Isso aí, você olha e faz, que mesa bonita. Mas a roupa de mesa escolhida não favoreceu. Essa mesa, ela estaria muito mais bonita se a gente tivesse usado uma roupa de mesa menor ou uma toalha de mesa. Vocês concordam comigo? Analisando dessa forma agora, como eu estou explicando para vocês, mostrando exemplos, fica mais fácil da gente visualizar. Olha aquela anterior que tem espaço entre a roupa de mesa. Cadê? Jogo americano, jogo americano, jogo americano, aqui. Olha o espaço entre a roupa de mesa. Eu delimito exatamente o lugar de cada pessoa e mostro o tampo da minha mesa. Então, às vezes, por isso que a gente brinca com as cadeiras. É melhor, pronto, nessa mesa de Páscoa, eu usei 3 lugares assim. Eu não usei 2, 2 e 2 na ponta. Não, porque senão eu vou querer fazer um arranjo mais comprido. Então, eu vou botar os 3 lugares aqui. E nas pontas vou deixar livre, sem ninguém. E olha que eu usei toalha de mesa. Então, é muito legal. Como é bom ter essas informações. Exatamente, Adi, a gente começa a ver com outro olhar. São pequenos detalhes que a gente olha. Como eu digo, não tem nada errado, mas que poderia estar muito mais bonito. Porque a gente tem as peças bonitas e não sabe utilizar. Porque a gente está acostumada a olhar e principalmente ouvir pessoas dizendo que tudo pode fazer. Faça do seu jeito, tudo pode. A mesa é sua, mas se você está preocupada em fazer o melhor, então é porque você quer aprender. Quem não quer aprender não está nem aqui comigo, gente, nem me segue. Né? Quem não quer aprender não está nem aqui absorvendo esse conteúdo, tenho certeza disso. Olá, Vilminha! Vamos aqui, meninas, vamos lá, vamos voltar. Então, primeiro ponto fundamental, harmonia. Segundo ponto fundamental, simetria. Por isso que a gente tem que ter cuidado a respeito da simetria com as taças. Gente, o que é que custa? Tu tá aqui, depois da mesa toda montada. Você tá aqui do lado, exatamente como eu tô aqui. Não é medindo nada, não. Ninguém, acabou a regra da etiqueta da gente tá com régua, medindo pra lá, medindo pra cá. Acabou isso, tá? Isso é passado. Mas eu preciso ter simetria. Então, todas as vezes que eu monto minha mesa e eu ponho as taças, eu venho de longe, aquele olhar aqui alinhado. Por quê? Veja como aqui a gente vê, gente, o alinhamento das taças em colores, o alinhamento da taça douradinha. Ela tem alinhamento. Então, tá tudo no lugar certo. E não aquela coisa contorcida. Aquela coisa fora do lugar. Ora tem roupa de mesa, tem taça no jogo americano, tem taça fora do jogo americano. Esse é outro ponto. Na aula de posicionamento de taças do curso Receber com Mesa Postas, eu mostro isso muito para vocês. Né? Exatamente, você pode usar. Por isso você tem que conhecer a roupa de mesa. Se tua roupa de mesa for pequena, meninas, como é que vocês vão querer colocar as taças tudo dentro, porque você viu que tem que ser dentro? A gente vê uma foto, não quer dizer que isso está certo. Você tem que saber o propósito, por quê, para quê. Então, essa é uma roupa de mesa que cabe as taças dentro do jogo americano. Mas se você está usando uma roupa de mesa, um retângulo um pouco menor, ou uma roupa de mesa redonda, vocês vão colocar as taças fora dessa roupa de mesa, sem problema nenhum. Então, dentro ou fora, vai depender do tamanho da sua roupa de mesa. Se libertem disso. A única coisa que eu digo é, esteja alinhada. Às vezes eu vejo o cabo da faca lá embaixo já saindo, porque a pessoa porque quer colocar as taças no jogo americano. Não tem que ser isso, tá? Então, por isso que o conhecimento empodera a gente, né? A gente fica realmente conhecendo mais a fundo. E isso entra o quê? Na simetria.
Falando em simetria, observem a colher de sobremesa, tá? A colher de sobremesa. Meu olho bate logo nessa aqui da direita, que tá torta. Vocês estão vendo? A colherzinha torta aqui. Isso já me dá não tem um toque não, mas me dá uma agonia. Porque eu falo muito sobre harmonia, simetria e o terceiro elemento que eu vou falar. Então, ela estando torta, veja, você bate o olho o quê? No torto. Mas não é nem isso que eu quero mostrar para vocês sobre simetria. O que eu quero mostrar para vocês sobre simetria é que a colher de sobremesa, ela está fora do jogo americano também. Por quê? Observa que ela colocou o guardanapo na forma de table decor que eu disse. Na mesa formal, eu não vou colocar o guardanapo embaixo dos pratos. Ele obrigatoriamente tem que estar em cima do lado esquerdo. Mas na mesa informal, o table decor dessa mesa aqui, que é um serviço informal, eu vou estar... Ela colocou o prato, o guardanapo entre o suplá e o prato raso. Então, o guardanapo, ele tá passando, meninas, aqui, ó. Como é que ela vai colocar? Eu já cansei de ver pessoas botando a colher de sobremesa embaixo desse guardanapo, porque o guardanapo tem que estar a colher tem que estar em cima do jogo americano. Não! Você tem espaço na mesa. A simetria vem justamente quando você conhece sua mesa. Então, meninas, eu boto um jogo americano ali do meu lado, boto um jogo americano aqui na frente. Quanto fica aqui de espaço? É 1 palmo? 2 palmos? Qual o tamanho dessa minha mesa? Para eu poder ver qual arranjo eu vou utilizar. A dimensão, às vezes as pessoas começam pelo arranjo, problema nenhum. Cada um monta de um jeito, não tem por onde deve começar. É por onde você se sente mais seguro. Então, vou botar o arranjo. Aí faz um arranjo gigante, bem largo, que ocupa 1 palmo, 2 palmos, tudo que você imaginar. E depois você fica sem ter onde colocar os copos. Não tem onde colocar, o arranjo está invadindo tudo. Isso porque a pessoa não está preocupada nas etapas fundamentais da mesa. Harmonia, simetria e o terceiro que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que conhecer por quê. A terceira etapa, tá? A terceira etapa é a proporção. Harmonia, simetria e proporção. Gente, essa proporção é exatamente o que cabe na minha mesa. O que comporta nesse centro de mesa? O que que eu tenho? Observa que aqui eu tenho arranjos. Que no livro que eu tenho de arranjos florais, eu falo sobre essa técnica desse arranjo aqui. Como você fazer um arranjo desconstruído. É exatamente esse arranjo aqui. Ele cai para vários lados, respeitando o movimento de cada folha e de cada flor. Então, meu livro Arranjos Florais para Mesa Posta está disponível já no formato digital, tá, gente? Então, livro digital aí para vocês que querem entender um pouco mais desse universo e fazer os seus próprios arranjos, dos mais simples aos mais complexos. Mas voltando aqui. Esse arranjo aqui, observa que como ele está um pouquinho mais alto, ele não está invadindo os pratos. As folhas estão caindo na altura e os pratos estão aqui embaixo. Então, eu não atrapalho. Ela usou, ó, vasinhos pequenos. Estão vendo que ela usou um vaso pequeno? Vocês estão vendo aqui na foto, dá para ver bem, um vaso dourado fosco. Ela usou um vaso pequeno com um arranjo um pouquinho mais alto. Porque se ela botasse muito embaixo, gente, ia invadir a mesa. Isso é total harmonia, simetria e proporção. Deixa eu mostrar outra mesa aqui, que nessa aqui de cima não tem proporção nenhuma. Essa primeira que eu mostrei para vocês não tem proporção. Ela tá bem alta, os coelhinhos bem pequenininhos, não tem harmonia na mesa. O meu centro de mesa, ele tem que navegar nas alturas. Proporção. Olha que navegar nas alturas, bonito esse aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Meu olhar navega nas alturas. Aqui eu tenho trilho de mesa, tá? Com o suplá apenas. Então, ela trouxe o suplá de ratã para dar um destaque, para valorizar, porque ela trabalhou um prato branco.
Um prato branco, liso, comum do nosso guia básico da mesa posta. E o suplá pode ser amadeirado, pode ser de ratão, o que for. Ela trabalhou aqui com ratão. Mas o tchan dessa mesa é o centro de mesa, é a decoração da mesa. Então, observa que ela usou vasos como castiçal. E vasos de 3 alturas diferentes. Para que o meu olhar, ele suba e desça, suba e desça. Tem 3 de um lado, tem 3 do outro. Com alturas diferentes, estão entendendo? E os vasinhos incolores. Por que a gente usa o vaso incolor? Porque eu quero chamar a atenção porque está acima do vaso. Se eu colocar aqui um vaso de cor, eu vou pesar. Independente dela querer colocar aqui uma decoração na garrafa. Ó, pode ver, ela botou uma decoração, uma folhagem com água. O olhar da gente já passeia ali na leveza que a água e a folha traz. E apenas um arranjo central de hortênsias, que ela faz um elemento desconstruído pelo caimento. E não atrapalha a visibilidade de ninguém. Respeitando a paleta de cor, harmonia, simetria e proporção. O arranjo com as alturas passeando. Aí vejam essa outra mesa que eu não tenho essa proporção e como fica esquisito. Lembre bem, esquisito, eu não tô dizendo que tá feio. Cadê o negócio de vela? Ah, meu Deus, eu botei pra salvar e não salvou. Era uma vela bem esquisita aqui, gente. Ah, meu Deus, não salvou. Mas eu mando para depois. Se alguém quiser, me manda no direct que eu mando para vocês. Olha essa outra mesa aqui, um ponto muito importante que eu quero mostrar para vocês. Harmonia, simetria e proporção. Você que está vendo aqui, que já assistiu a aula. Se eu não disse a vocês, gente, concorda, corações subindo aí. Eu não disse a vocês que isso ia ser uma aula. Eu falei para vocês que era uma aula que a gente ia ter aqui. Então, diante do que eu estou mostrando aqui, onde está o ponto que o olhar da gente não bateu? O olhar da gente está chocando. Do ponto de harmonia, simetria e proporção. A harmonia das cores eu tenho, ela trabalhou aí só o verde, porque todos os demais elementos são neutros. Então, ela trabalhou a cor do verde na roupa de mesa, na decoração, nas folhagens, né? Então, eu tô com o verde, eu tenho uma harmonia entre as peças, leveza entre o jogo americano e o trilho que ela escolheu, né? Leveza, harmonia, o jogo americano, que é artesanal, que é trabalhado com muita textura. Então, ela trouxe harmonia nos talheres, na roupa de mesa lisa, nos pratos lisos, sem textura, sem volume. Então, harmonia tem. Simetria tem. Tá, ó, observa que as extremidades da mesa estão livres, não tem nada apertado, tem espaço entre um jogo americano e o outro jogo. Os copos, as taças estão alinhadas, então eu tenho simetria. Mas aí eu entro aqui, meninas, na proporção. As velas estão cuidadosamente proporcionais. 3 de um lado, 3 do outro, em alturas diferentes. Mas, olhem a altura do vaso. E ainda mais, o lustre gigante que sobe. Isso é contado sim. Imagina à noite quando acender essas velas e acender esse lustre. O nosso olhar vai focar só no arranjo, porque ele está desproporcional à mesa. Vocês concordam? Manifestem, gente. Falem agora comigo, pelo amor de Deus. Vocês concordam que ele está desproporcional? Eu explicando os motivos. Porque de repente você ia olhar para ele e dizer que mesa linda. Tá linda, é aquilo que eu falei no início, não tem nada feio. Tá? Não é bonito ou feio. É fundamento de mesa decorada. Um pequeno detalhe, né? Então, poderia fazer o mesmo vasinho branco menor com 1/3 dessas folhagens. Ele ia ter uma diferença enorme de altura para o lustre. Ia ter uma diferença muito grande. E ia valorizar a mesa. Concordam que ficou desproporcional? Ficou estranho, no mínimo estranho.
Então, essa é uma mesa e veja como eu digo, os elementos são lindos. Roupa de mesa, talheres, pratos, guardanapo, copos, castiçais, está tudo lindo. A folhagem que ela utilizou, que eu mostro, eu falo dessas folhagens no livro, tá? Então, essas folhagens que ela utilizou estão lindas, mas está desproporcional, que é o terceiro elemento fundamental de uma mesa decorada, proporção. Vamos ver outros modelos, outras ideias aqui na prática que eu quero ver de vocês. Outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Aquilo que eu falei, de poluição visual. Uma mesa linda, uma mesa muito bonita, mas observa o excesso de textura. O excesso de textura tira a harmonia da mesa. Então, você tem uma toalha de mesa estampada com uma sobreposição de um jogo americano artesanal cru, que ele é super alto, ele tem um volume grande, esse jogo americano. Aí colocou um suplá de cerâmica texturizado, com um prato branco, com borda dourada, uma porcelana de sobremesa. Gente, a porcelana é o que a gente tem de mais nobre. Aí a gente colocar a porcelana com um jogo americano artesanal, são dois choques de estilos completamente diferentes. A porcelana, ela é muito delicada, muito delicada. E coloco ali com um jogo americano artesanal, não bate. Os talheres são dourados, super trabalhados. Olhem que cada peça em separada é linda. Cada peça é perfeita. Mas, gente, eu tô na dúvida se os comentários estão travados. Se tá travado, porque eu não tô conseguindo, tá como se não tivesse comentário aqui. Comentário, eu digo, travou aqui faz um tempinho pra mim. Não tá subindo os comentários. Alguém coloca aí um coraçãozinho, qualquer coisa no comentário, só pra eu destravar ou não aqui, ou senão eu sigo todo jeito mesmo. Eu já vi que tem perguntinha aqui na interrogação, eu vou responder pra vocês. Mas não tá aparecendo aqui pra mim, como se vocês estivessem comentando, eu não sei o que houve, tá? Se alguém fez uma pergunta e que não deu para eu responder, gente, quando terminar a live, vai no direct. Às vezes o Instagram dá essa travada aqui, ó. Agora mesmo o comentário não tá subindo para mim. Então eu tô achando, só vi os coraçõezinhos subindo. Ou bota na caixinha, ou manda para mim no direct. Eu vou fazer questão de responder para vocês, tá? Então aqui eu tenho um excesso. Eu não tô vendo a taça, mas a gente tá vendo ali a base da taça. Veja como ela tá apertada junto do jogo da roupa do arranjo. Quando a gente diz simetria e proporção, é você respeitar o limite de frente de um lugar para o outro. Se eu só tenho 10 centímetros, eu tenho que usar aqui metade disso para decorar. Eu preciso ter um espaço do prato para a decoração. Olha a diferença para essa mesa aqui, que a pessoa super explorou a mesa. Olha o espaço que eu tenho. O centro de mesa delicado, porém volumoso. Mas olha o espaço que tem do suplá para o centro de mesa. Esse é um exemplo típico de proporção e simetria. Você conhecer sua mesa. E ela ficou cheia, ela está com todos os elementos, mas eu tenho espaço. Eu promovi um conforto para o meu convidado à mesa. Vejam que as taças estão bem espalhadas na mesa, porque eu tenho espaço. Então, mesa decorada, eu tenho que respeitar o espaço da minha mesa, para não sobrecarregar o que a gente tava ali. Deixa eu ver essa perguntinha colocar aqui. Numa table decor, se eu for servir água e suco, posso colocar uma taça e um copo sem problema nenhum. Na mesa informal, você pode misturar os elementos, misturar as alturas, sem nenhum problema. Copo com copo, copo com taça, taça com taça, vidro com acrílico, cristal com vidro, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum, você pode misturar. Por isso que no formal, não. No formal, eu tenho que entrar com cristal, com os mesmos elementos,
Então, uma coleção só de copos e taças. Na mesa informal, que é o nosso caso, que a gente está falando de table decor, você pode misturar sim, porque é a posição dos copos e da taça que vai dizer quem é água e quem é suco. Então, a anfitriã, na hora que ela posiciona ali, o primeiro copo é água e depois é suco. Então, ela já definiu quem vai ser água e quem vai ser suco de acordo com a posição. Então, por isso que no table decor, a gente não muda a posição dos itens. Porque ela é linguagem universal, tá? Deixa eu pegar outra perguntinha que apareceu aqui também. Neste caso das taças, podemos colocar de água dentro do jogo americano e adivinho fora do jogo americano? Sem problema nenhum, tá? Eu falo bem sobre isso na aula de copos e taças, que por sinal, você foi aluna do Receber Bem com Mesa Posta. Dá uma olhada lá no teu acesso do Receber Bem, para você voltar a assistir essa aula, porque ela tem quase uns 40 minutos só de copos e taças. E você pode sim, dependendo da montagem e da forma que você vai montar, porque a gente tem 4 técnicas de montar os copos, que lá também eu te explico. Lá você pode colocar exatamente um na roupa de mesa e os demais fora da roupa de mesa. Não tem problema nenhum, tá? Mais perguntas, coloca aqui na caixinha, tá, pessoal? Que eu faço questão de responder para vocês. Então, ó, aqui a gente tem ó, uma supervalorização. Eu vou bloquear e liberar aqui de novo, peraí. Eu tenho aqui uma supervalorização do meu espaço. Olhem como é importante você saber entender. Ela usou um supply incolor, mas porque ele está bem sutil, mesmo ele sendo no formato plissado. Porque a roupa de mesa ela é adamascada, ela tem essa estampa que a gente chama de adamascada. Ela é adamascada e a porcelana usada, ela é estampada. Então, ela tem que colocar, já que ela quis colocar um suplá discreto, para valorizar a roupa e valorizar o prato. Vocês viram a diferença? Se ela chega aqui e coloca uma peça muito cheguei, a pessoa não vai olhar nem para o prato, nem para a roupa. Ela não vai notar a diferença. Vai chamar tudo muita atenção. Então, ele fica dessa forma. Ele fica leve quando você usa os elementos corretos. Deixa eu ver se tem outra mesa aqui para a gente comentar. Aqui, pessoal, o que é que eu quis trazer para vocês aqui? Que nem tudo que a gente tem de bonito, que é lindo e maravilhoso, eu tô agoniada, que vocês não estão comentando aqui, não tá aparecendo pra mim, eu tô agoniada, tá travadinho. O que tem de bonito, nem tudo que tem de bonito combina. Observa que a pessoa usou um guardanapo bordado, um centro de mesa completamente desproporcional, gigante, numa mesa redonda, tá? Dá pra gente ver que ela é redonda. O prato estampado e o que a gente fala de proporção. Eu entro aqui numa aula de proporção que eu também ensino no Receber com Mesa Posta, dos tamanhos dos pratos. Prato não é padronizado, gente. Os pratos, eles variam de acordo com o fornecedor, com o fabricante. Então, o tamanho muda. Por isso que é muito importante a gente conhecer as nossas louças, a gente conhecer o nosso acervo. Porque se você diz, eu vou comprar esse prato de sobremesa, e depois você diz, eu vou comprar esse prato raso, que tem a borda verde, que eu achei lindo, vai super combinar, que é o caso aqui. Mas observa como o prato ele é menor. O prato de sobremesa, ele fica desproporcional ao prato raso. O prato raso, ele tá parecendo um suplá. Aparece muito da borda. Na foto direitinho, a gente vê até o fundo raso dele ali, branco. Então, o prato de sobremesa, ele é menor, bem menor do que o prato raso. Isso fica desproporcional. Então, não é eu fazer um arranjo de flores naturais maravilhoso, usar a porcelana mais cara, os cristais que ela tá utilizando aqui de espumante e taça.
os talheres dourados e pecou num detalhe, o tamanho dos pratos. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado com essa proporção. Alisson botou, meu curso eu acabei perdendo, pois o celular quebrou e não conseguiu concluir, foi Alisson. Alisson colocou aqui, que pena, Alisson, realmente é uma pena, porque o curso ele dura ali 1 ano de acesso, mas a gente pode renovar o acesso, tá? O meu curso eu acabei perdendo, pois o celular quebrou. Você é maravilhosa, muito ensinamento, amei. Que bom, que bom. Então, deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Tem mais foto aqui para analisar com vocês, tá? A respeito aqui, meninas, de proporção, harmonia e simetria. A harmonia das cores eu tenho, tá? A harmonia aí tá ok, né? Você vê que a simetria não tem nada fora do lugar, suplá, roupa de mesa, as taças, o alinhamento das taças. Agora, gente, o quesito proporção viajou. Viajou. A gente usa elementos altos, arranjos altos em eventos, usamos. Problema nenhum. E observa que tá certo, porque ele usou uma base bem fininha para dar destaque aqui em cima. Perfeito. Mas, gente, essas luminárias aí em cima, pelo amor de Deus, tá uma coisa só. Tá tudo flutuante, tá tudo como se fosse um arranjo aéreo. Então, ou a pessoa iria decorar as plumas nas luminárias, colocar as plumas aqui em cima, concordam? Colocaria tudo aqui em cima, ou ela iria usar um arranjo bem delicado embaixo. Porque observa que a paleta de cor tá tão linda dessa mesa que não precisava de tanto arranjo. Até porque eu entro no ambiente e a decoração como um todo conta. Eu tenho uma aluna do Receber que ela fica estressada que a mesa dela é de vidro, só que as cadeiras são estampadas e uma estampa bem intensa. E ela diz que a mesa dela nada realça. Eu digo, realmente, nada realça, porque o que está decorando sua mesa são suas cadeiras. Por isso que a gente não usa tanto estampa na cadeira, porque ela reflete na paleta de cor, na harmonia, simetria e proporção. O ambiente conta. Então, quando eu escolhi um papel de parede aqui para minha sala de jantar, eu coloquei um papel de parede neutro. Para quando eu fizer uma foto, ele não chocar, mesmo sendo estampado, mas completamente neutro. As paredes completamente neutras. Para que não interfira e a mesa seja o central. Porque numa mesa dessa aqui, meninas, essa composição, a decoração dos lustres faz parte completamente da mesa. Notou como é importante isso aqui? Eu acho que eu tenho mais umas 2 mesas apenas para traçar aqui com vocês. Aqui, ó, eu tenho aqui harmonia, simetria. Observa que a mesa, ela tá bem cheia, o centro de mesa. Porém, observa que ela não ultrapassa o trilho. A decoração, ela não tá avançando no trilho. O jogo americano tá no limite do trilho. O que é que tá errado aqui? Essa ponta. Nesse lugar, ela não devia ter colocado o jogo americano. Colocar apenas os talheres, os pratos e as taças. Não precisava. Não é porque ela usou 6 aqui que ela tem que botar os 2 aqui. Se aqui eu tenho um trilho, aqui ela ia usar só os pratos. Não precisava usar o jogo. Não precisava não usa, né? Sobreposição. Mas aqui eu tenho uma leveza. Eu tenho alturas diferentes do vaso, da luminária de ratã para os vasos, os 3 vasos espalhados na mesa. As velas em alturas diferentes. Então, aqui eu tenho a harmonia e a simetria e a proporção. Tá certo? Daí tem outra também aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa mesa aqui, que eu precisava mostrar. Que ela tá na paleta de cor. Corações, vocês estão aqui, ótimo. Paleta de cor. Uma mesa que tem um estilo definido, tá? Ela tem um estilo definido aqui. Mas olhe que não tem proporção. Como assim, Ju, não tem proporção? Deixa eu tirar minha foto aqui. Os arranjos. Olha que o arranjo que tá naquela ponta na mesa, quase caindo. Essa luminária que tá aqui dourada, quase caindo. Excesso de informação. Não respeitou o tamanho da mesa. Você tem uma mesa pequena. Como é que você tem aqui uma mesa que ela aparentemente é pequena, encostada na parede,
E você coloca 6 lugares cheio de arranjo em cima. Olha o copo aqui, quase caindo. Se fosse para usar uma taça, não ia caber. Ficou tão apertado que ela usou os talheres dobrados no guardanapo em cima, por questão de espaço. Mas tá tudo peça bonita, mas em excesso, gente. Isso é falta de harmonia, simetria e proporção. Se vocês gravando essas 3 palavras para mim, ganhamos o dia. A partir de agora, faz uma mesa e lembra da harmonia, simetria e proporção. Separa elementos que caibam na sua mesa, que valorize sua mesa. Abram o acervo, veja o que vocês têm. Isso aqui não combina na minha mesa. Se desfaz. Porque fica ali, aí termina usando da forma errada e fica feio. Tá? Então, conheçam o que você tem. Vamos ver aqui outra coisa. Tem mais uma só apenas. Já mostrei essas. Essa aqui. Essa aqui é uma mesa, como eu disse a vocês. Eu tenho aqui muitas taças. O que é que tá faltando aqui, gente? Olha o aperto das taças. Conseguiram ver como as taças estão apertadas? Eu tenho uns arranjos. Os arranjos aparentemente não estão... Eu não consigo ver na foto se ele está invadindo, porque a foto foi meio de cima. Então, eu não consigo ter essa análise, tá? Mas o que me chamou a atenção aqui foi o excesso de taça. E o que é que a gente tem que ter cuidado? Esse lugar que está aqui na ponta, onde eu tô, deixa eu sair daqui. Vamos, Juliana, sobe, não quer subir. Pronto, ele não quer que eu saia não, minha gente. Ele não quer que eu saia. Pronto, travou minha imagem aqui, vai ficar aqui então. Onde eu tô aqui, as taças estão aqui, já emendando com as taças que estão aqui do lado. O copo de quem tá aqui do meu lado já está invadindo aqui meu espaço também. Então, harmonia, simetria e proporção. Ju, nesse caso, o que é que eu faço? Você iria trazer as taças aos poucos. Usa uma taça, ia colocar aqui a de água e a segunda bebida, se fosse vinho ou espumante. Terminou, você vai servir você vai fazer uma sequência de bebidas, provavelmente uma refeição a 4 ou 5 etapas, você vai ter que trazer as taças aos poucos. Porque isso aqui fica extremamente desconfortável para o convidado. A gente fica apertado. Se aqui tá apertado, eu também me sinto apertada. E olha quanto espaço tem de um lugar para o outro aqui do lado. Harmonia, simetria e proporção. Porque aqui tá tão apertado e ali tá tão folgado. Vocês estão vendo que não é só colocar a mesa bonita? Eu tenho que pensar no conforto do meu convidado. Isso é receber bem. O encantar não é a mesa tá maravilhosa. O encantar é eu querer que todos tenham a mesma atenção. Quem tá aqui tá super confortável. Quem tá aqui tá super desconfortável. Tá tudo apertado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com o nosso convidado. A gente tem que pensar nisso. Olha que poluição visual. Roupa de mesa, toalha de mesa, ainda fez um trilho de grama, ainda colocou uma base de madeira simulando um suplá, um prato estampado com outro estampado por cima. Não é porque você escolheu a paleta de cor verde e azul que você vai pegar tudo que você tem verde e azul e colocar na mesa. Olha que desproporcional esse arranjo. Meu olho não consegue enxergar o que é grama, o que é coelhinho, o que é bolinha de grama. Eu não consigo enxergar. Ainda botar marcador de lugar aqui, ó. Vocês estão vendo marcador de lugar de árvorezinha. Ovo espalhado. Gente, é muita informação. Tudo com elementos lindos. O prato é perfeito, a decoração, o castiçal. É tudo lindo. Mas não tem harmonia, simetria e proporção. Então fica uma mesa pesada. Fica uma mesa pesada. Então, por isso que eu falo e defendo sempre que o conhecimento empodera a gente. Não tem que saber sobre isso quem trabalha com mesa posta, quem trabalha com etiqueta. Não. A gente tem quem gosta de receber, quem quer encantar,
Quem quer proporcionar um bem-estar, um maior tempo à mesa, precisa saber sobre isso. É mínimo, porque você soube comprar um monte de prato, talher, louça, roupa de mesa e não sabe usar. Eu tenho que pagar alguém para fazer? Não, você tem que aprender. Aprender através de lives, aprender me seguindo, aprender fazendo cursos, né? Cursos rápidos, cursos simples para o seu dia a dia, porque isso é um hábito, faz parte do nosso dia a dia. Não é você fazer, se você vai fazer apenas para uma festa, vai fazer errado. Se você faz isso todo dia de uma forma bem simples, você está treinando todo dia. Então, teu olhar, a criatividade, ela vem com treino. Eu preciso treinar. Se eu só faço uma vez perdida, não adianta. Se eu peço a pessoa, minha irmã faz crochê. Eu peço para ela me ensinar, ela vai me ensina, eu faço aqui. Aí daqui a 2 meses eu vou pegar ali e eu vou fazer de novo. Não sei nem pegar na linha, nem na agulha. Aí eu vou para ela, tipo, Juliana, eu não te ensinei, ensinou, mas eu não fiz, eu não peguei mais desde aquele dia. Não adianta, é prática. Receber bem é prática. Receber bem não é glamour. Eu trouxe umas mesas mais elaboradas, porque foram as mesas que eu achei que pudesse pegar decoração com as 3 etapas fundamentais. Então, você hoje gravando essas 3 etapas fundamentais da mesa decorada, harmonia, simetria e proporção, e começar a ter esse olhar, quando vai no restaurante e você olha, que mesa apertada, botaram elemento demais aqui, já fixou um. As cores estão muito intensas, misturou tudo, gente, que poluição. A mesa tá linda, mas tá poluída. Fixou. Isso é treinar o nosso olhar, e com isso a criatividade vem. Então, a gente tem que treinar no dia a dia, conhecer o seu acervo, conhecer a sua mesa, se libertar, mas para isso tem que planejar. Você tem que planejar antes. Eita, eu vou receber sábado. Então, sábado vou receber 6 pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar logo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na mesa. Fica parada olhando pra mesa. Se eu botar as cadeiras assim, mexam nas coisas de vocês. Você vai se encantar com o que você tem. Você vai descobrir uma casa que você não conhece. E para isso eu tô aqui para te ajudar, tá? Então vamos terminar esse nosso encontro, essa nossa live. Me mandem comentários do que vocês acharam. Eu quero muito ouvir, já que eu fiquei travada aqui nos comentários. Eu quero muito ouvir o que você achou, o que você aprendeu. O que é que entrou aí na sua cabeça ou não entrou? Para eu trazer outro conteúdo a mais sobre isso. Vou continuar postando essa semana mais um pouco sobre Páscoa com várias outras mesas. Amanhã mesmo vou colocar outra mesa. E hoje eu vou estar lançando agora um conteúdo muito legal de etiqueta, tá? Para você que quer ser uma mulher elegante, o que não pode faltar. Então eu quero muito saber de você o que não pode faltar também nesse vídeo que eu vou postar agora quando eu terminar aqui essa live, tá bom? Então beijo para vocês e muito obrigado por dividir comigo esse horário aqui da manhã. Bom dia para todos.